estamos aqui hoje com o nosso novo capítulo, muito feliz por estarmos ao lado de grandes mulheres que trazem suas histórias, onde a gente pode se surpreender, né, com o que elas passaram para chegar até aqui. Então, hoje eu estou muito feliz por estar com você, doutora Juliana, uma grande advogada, uma mulher que eu admiro demais. E você, Mônica, né, com todos os desafios aí da área de empreendedorismo, não é? Não é muito fácil. Mas eu queria começar... e com Thalita, claro. Minha co-anfitriã, essa que estamos juntos aqui nessa bancada, para conversar um pouco com essas duas mulheres. Então, eu queria começar com você, Juliana. Fala um pouquinho aí sobre você, sobre sua história. Oi, Terezinha. Oi, Thalita. Oi, Juliana. Oi. Eu quero muito agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês e dividir esse momento com vocês nesse podcast. E eu sou Juliana Cabral, sou advogada há 16 anos, tenho o escritório Cabral Associados e estou na área agora, na área de consultoria em proteção de dados. Tenho o maior orgulho de trazer essa inovação para a minha advocacia. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e dividir nesse momento. É especial para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa de proteção de dados. Sim, com certeza. É algo que é muito importante e atual demais, né? E você, Mônica? Meu nome é Mônica Furlaneto, eu sou paranaense, já estou em João Pessoa, já tenho 8 anos. Eu vim morar aqui em João Pessoa por opção, né? Eu escolhi realmente, vim conhecer, fiquei apaixonada, depois de 4 meses vim morar. É normal acontecer isso. Eu era corretora no Paraná, aí eu decidi vir para cá trabalhar com a corretagem. E sou muito apaixonada pelo que eu faço de verdade. Thalita é minha contadora, ela sabe disso. E também estou feliz pelo convite. Que bom, que coisa boa. Thalita, pode ficar à vontade? Não, é um prazer estar com as duas mulheres incríveis aqui, né? Já tinha visto Juliana em algumas ocasiões e Mônica também já conheço. Acompanho, Terezinha, o dia a dia dessa mulher. Olha, ela acorda, ela tem uma filha. Eu vou contar a história de Mônica. Ela acorda, ela tem uma filha que ela é apaixonada, linda a filha dela. Então, assim, ela tem uma rotina muito puxada. Ela acorda, dá atenção à filha e o dia todo dela é visitando apartamento. Então, uma coisa que eu admiro muito na profissão de corretor de imóveis é que tá o dia todo externo. Sai de um, vai para outro, vai para outro. E ela, eu digo a você, ela é uma referência na cidade de uma pessoa de vender muito apartamento. Todo dia, venda mais um apartamento vendido. Todos os dias. E o povo fala comigo, Thalita, é verdade que Mônica vende esses apartamentos todos. É mentira, né, Thalita? É mentira. Não, viu? Não. Ela tá tirando as notas. Eu que acompanho. E cada um no seu quadrado. Porque se eu tivesse que bater perna o dia todo, eu tava fora. Existe essa diferença, né? Cada profissão eu sou a com a mulher sua... do ar-condicionado, né? Ai, Tava eu perto também. do ar-condicionado Eu sou muito mim. dinâmica, eu gosto de estar na rua, né? De estar... É o que você gosta. Eu sou muito proativa, então... E Juliana também gosta de estar mais no escritório. Eu gosto de trabalhar de forma externa, né? A advocacia de campo, que a gente fala, né? E, assim, eu me sinto muito bem com essa parte externa de advogar, de relacionamento com o cliente, de visitar cartório, de falar com o juiz, de despachar desembargador. Então, assim, do escritório, o relacionamento com o judiciário e com o cliente é a Juliana. Bacana, E Juliana. elas duas têm uma coisa interessante. Você veio do Paraná para cá. Juliana foi para fora e voltou. Você estava onde, Juliana, com o escritório? Então, eu passei 10 anos no Rio de Janeiro. Nossa, né? Eu fui por uma questão pessoal de casamento. A gente ficou lá, morou lá. Meu marido é de lá, do Rio de Janeiro. E a gente resolveu, depois de um certo tempo, abrir um escritório lá. E continua aberto, só que de forma física eu voltei para cá e ele continua de forma... Tá lá, então. Tá lá, A gente bom. conseguiu fazer com que desse certo lá. Ele se Que é uma filial daqui, não é? É uma filial daqui. Mas por uma questão pessoal também, eu voltei agora para João Pessoa. E, assim, eu retomei minhas atividades presenciais. Mas o escritório tá lá, continua. A gente tem pessoas que trabalham, que coordenam. A gente tem uma equipe. Mas de forma remota eu vou estar dando minha participação, né? Por quê? Porque eu voltei para cá, para João Pessoa, por uma questão também pessoal. E agora familiar, por causa da minha mãe. Entendi. Mas aí eu voltei para o meu lugar, voltei para a minha terra. E com muito orgulho eu tenho a dizer que... eu acho que eu fiz certo de ter voltado, sabe? Nesse momento. Que bom, que bom. A gente está com duas mulheres aqui com profissões diferentes da nossa. Mas todas as 3 profissões são consideradas profissões inicialmente muito masculinas, não é? Então, geralmente a pessoa contrata um advogado, a pessoa tem seu corretor, não é? E a pessoa também tem seu contador. Então, são profissões que são
por si, muito masculinizada. E a gente enfrentar esse preconceito no dia a dia, essa luta, eu, com experiência já bem maior do que Thalita, já sofremos muito sobre isso, né? Mônica, eu queria lhe falar como é que você enfrenta isso no seu dia a dia. Olha, a gente sofre preconceito por achar que a gente não tem competência, né? Você vende porque você é, como você disse, você vende porque você é uma pessoa bonita, você vende porque você é mulher. Não, a gente vende porque a gente tem competência, porque a gente sabe fazer. E realmente existem clientes ainda que têm um pouquinho de preconceito em achar que nós mulheres não conseguimos resolver o problema dele, que tem que ser um homem. Mas assim, eu Você levo na surpreende, boa. Não, né? de boa, Aí o cliente aprende a respeitar, sabe? Eu sempre falo que a gente tem que educar o cliente, claro que de forma cautelosa, mas para mostrar que você sabe o que você está fazendo. Você nunca mandou um cliente a merda, né? Pelo que eu tô vendo. Não, eu sou muito calma. É difícil. Juliana, e Mas você? Eu acho que eu enfrento um problema maior, porque o Poder Judiciário é muito masculinizado. E a advocacia também. Se bem que, ultimamente, as advogadas, elas estão muito em rede de sororidade, como eu falei para você. E elas estão muito unidas. E como elas se unem, elas se botam em evidência, né? Então, assim, valorizam o trabalho, né? Sim, com certeza. Eu tive a sorte, e continuo tendo a sorte, de trabalhar num escritório familiar, onde o fundador é meu irmão. Na verdade, a fundadora é minha mãe, da ideia, né? Que ela é advogada. Eu me espelhei nela, né? Ela é meu maior exemplo de tudo. Aí veio o meu irmão. E eu trabalho com ele, com meu primo, que é advogado também. Então, assim, essa parte de sofrer algum tipo de preconceito dentro do meu trabalho em si, eu não tive. Pelo contrário. Eu sou a única mulher protegida. A protegida, apoiada, valorizada. Então, assim, fora, eu levei isso para fora. Eu acho que eu não sofri preconceito, sabe? Até hoje, eu acho que não. Nunca tive nenhum episódio que eu tenha que ter ficado constrangido, alguma coisa do tipo, não. Que bom. Eu acho que a gente tem que se impor de forma natural e respeitar, para que a pessoa respeite, né? Com certeza. O juiz, o desembargador, o pessoal do cartório, os clientes, porque na sua maioria são homens. Então, eu acho que se a gente agir com espontaneidade, com simpatia, se mostrando que aqui você deve me respeitar de uma forma clara, mas o tempo todo, mas ao mesmo tempo delicada, eu acho que você consegue trazer conseguir esse respeito, sabe? E fazer com que a pessoa... Exatamente. A gente vem comentando que a mulher vem conseguindo ter esse espaço com o passar do tempo. Por quê? Exatamente do jeito, do formato que você falou. A gente está conseguindo mostrar a nossa capacidade, como a Mônica também colocou aqui. A gente sabe se comunicar, a gente sabe se colocar nos lugares. Então, automaticamente, os próprios homens começam a dizer assim, tenho que baixar aqui minha bolinha, porque eu preciso respeitar minha colega de profissão. Até porque a gente demonstra conhecimento. Exato. Porque não adianta a gente demonstrar só simpatia, ter empatia pelo problema do cliente. Mas a gente tem que mostrar e ficar fazendo esse trabalho de manutenção, de mostrar o conhecimento técnico da coisa. Eu acho que parte muito disso aí, sabe? Eu acredito que quando você conhece, quando você entende do negócio, não é, Mônica? Você sabe o que você está fazendo. Você sabe, e aí você impõe mais respeito pela autoridade, né? Porque você tem... Hoje eu acho que o ramo imobiliário, as mulheres estão dominando. Que legal. O ramo imobiliário, sim. Eu vejo também. Se você prestar atenção, principalmente nas mídias sociais, as mulheres estão... É porque a gente é top, né? Vamos colocar os pratos na mesa. Eu acho que a gente se coloca mais para aparecer, tipo, no Instagram. Eu acho que o homem ele não fica fazendo esse trabalho de mídia social. Então a gente ganha campo, né? Mais prática. E você falou um assunto interessante, né? Hoje eu acho que um dos maiores desafios de nós que somos autônomas é a gente chegar até o consumidor final, né? Sim. Então, como a gente fazer hoje num caminho que a internet tomou conta de tudo, né? As TVs aí, elas vêm sofrendo muito, essa coisa de que antigamente colocar um anúncio na Globo era algo impossível, né? Hoje você sabe que baixou muito, inclusive eles têm até uns pacotes que você pode montar o seu próprio, né? Então, eu queria saber de vocês duas como vocês lidam com isso, como fazer para que o cliente saiba, como é que vocês vejam essa parte da divulgação da marca de vocês? No meu caso, eu já trabalho com o Instagram, antes era Facebook, né? Sim. Eu comecei a vender roupa no Facebook. Eu fazia faculdade, né? Lá em Londrina, fazia faculdade de matemática. Acabei que fui professora, mas abandonei. Quis virar corretora mesmo. Mas eu comecei a trabalhar com as redes sociais desde 2010, né? Já tem 13 anos.
Em um mês eu tinha 9.000 pessoas no meu grupo. Então, Nossa. assim, cresceu muito rápido. Aí um amigo meu falou, vai virar corretora que você vai ganhar dinheiro. Aí, desde então, desde 2000, comecei a ser corretora 2014. Aham. Desde 2014, eu tô sempre nas mídias. E hoje as pessoas me conhecem através do meu Instagram. Que legal. Que é onde eu mostro a Mônica, eu mostro a mãe, eu mostro a minha religião e mostro a corretora de imóveis. Aham. Os clientes se comunicam, eles se conectam com você. Não é só a corretora, existe uma Claro. pessoa ali dentro. É Muito importante É. também você Ali também conseguir acompanha. conseguir mostrar também um pouquinho do seu dia a dia Sim. como pessoa, né? Como ser humano, não só como profissional. Eu acho muito top também o posicionamento nessa questão, né, Terezinha? E Ju, me conta aí de você também. No meu caso, a gente tem nossas redes sociais, o escritório tem a rede social do escritório, eu tenho a minha, e cada sócio, cada associado cada um tem a sua rede social. Só que a gente, pelo código de ética da OAB, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter cuidado em relação a como é que a gente vai vender o serviço. É verdade. Sim. E se vai vender, como é que vai ser feito, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente sabe disso. E é um pouco mais difícil. Aí, o que é que a gente faz? A gente traz o lado humanizado do Instagram, que as pessoas gostam muito de ver como é você, Sim. Juliana, antes de ser advogada. Então, elas se interagem nesse aspecto com a pessoa, com a gente, e elas se identificam. Quando você coloca... É só você perceber, quando você coloca um conteúdo técnico, vai ter aquela tipo de visualização. E se você coloca uma coisa pessoal, já tem mais Com certeza. interação. É. Então, assim, a gente trabalha muito com essa constância de ter essa manutenção com o cliente nesse aspecto. Mas em relação a conteúdo técnico, o que é que a gente faz? A gente divulga o que é que um assunto específico, mas sem vender, porque a gente não pode, né? Até porque não tem porquê a gente fazer isso em rede Isso é um social, né? desafio danado, né? É um desafio muito grande. É mais difícil, com A certeza. parte técnica, a gente divulga conteúdo, mas nunca vendendo o serviço, até porque a gente não Exato. pode. Exatamente. Não é isso. Mas aí, indiretamente, o cliente está acompanhando e Ele acompanha, ele espera que a compra- gente divulgue. Tem pessoas que perguntam, vocês vão postar quando sobre esse assunto? Então, a gente percebe que existe as pessoas gostam de ver, né? De acompanhar, de ver as dicas, porque a gente dá várias dicas aos empresários de como fazer compliance, de como estar em conformidade, o que é que você precisa fazer. Mas sempre se preocupando com a questão da ética, do código de ética nosso, né? Que é existe muita fiscalização em relação a isso. É. A gente lá na empresa, a gente vem fazendo uma pesquisa já há bastante tempo, onde a pessoa que visita a empresa pela primeira vez, ela recebe um QR Code, onde ela responde sobre como chegou lá na Sercom, avaliar os nossos trabalhos. E a gente vem surpreendendo que 90% dos clientes que procuram a Sercom são por indicação. Então, ainda é uma profissão que, diferentemente da sua, né, ainda o trabalho do cliente, ele ainda valoriza muito, né? Então, se você for olhar, foi bem atendido, não com teve certeza, problema, com certeza. então você indica o outro cliente. Então, a gente investiu muito em mídia também, mas hoje a gente ainda tem, acho que é um caminho, né? Não tem volta, mas ainda a parte da indicação ainda é muito forte no meu negócio especificamente. No meu também. Eu acho que a propaganda por indicação é a melhor, que traz melhor resultado, que é aquela questão verdadeira, né? Que você veio por indicação, ou seja, confiou. Se Mas confiou, indica. Não tem para onde correr. E o cliente vem mais qualificado, Mas né? nós Ele já também. vem... Já vem com aquele Muito. grau de confiança básico. Vendeu em o pai, você. o filho, né? Não, muito. É muita indicação também. O amigo Mas também. eu acho que a vantagem, né, da corretagem é que, além da indicação, a gente pode externar. Mas ainda a maior parte é sempre o primeiro cliente. Existe muita indicação, até porque imóvel ninguém está comprando toda hora, né? Aham. Não é uma coisa que se compra. Mas as redes sociais ajudam muito. Ajudam muito. Ajuda. Que bom, que bom. Eu queria trazer aqui um assunto Sim. que é importante para todos nós, que antigamente eu cometi umas gafes horríveis, né? Hoje eu não digo mais a sigla, Tá. a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, LGPD. Tu não errava a Então, sigla, não, Terezinha. total, Eu não acredito. total. Então, você tá- LPDG. Virou Não, era meme. GVT, Virou né? meme. Como era?
Era, né? Era? Então, Virou membro. Pronto. Então, eu parei... Aí você fala... aí eu parei de dizer Ela a fala sigla. a sigla, o nome completo. Lei Geral de Proteção Eu também de tenho Dados. falado isso. Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é, você é uma especialista nesse assunto, foi uma das primeiras advogadas a trazer esse assunto aqui para Paraíba, né? E falando sobre isso, dando curso, dando treinamento, né? Inclusive, explicando a alguns clientes também meus, né, sobre a importância disso. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é isso e como funciona, já que você é uma das pioneiras aqui nesse assunto. Obrigada, Terezinha, que é isso. Você é minha amiga. Então, essa lei, ela é bastante nova, né? É uma lei que é de 2018, trata de proteger dados pessoais de pessoas comuns, e não o CNPJ está fora. Então, tudo que for relacionado a dado pessoal, que envolve qualquer dado, qualquer informação que identifique ou torne a pessoa identificável, essa lei protege. Então, toda empresa trata dados pessoais comuns. Todas as empresas sabem disso há muito tempo. Desde que elas nascem, elas tratam dados pessoais, porque elas coletam dados pessoais. Mas elas não tinham, assim, de forma regulamentada, como era que ia proteger esses dados. Então, essa lei trouxe isso. Ela regulamenta todo o processamento que existe de dados dentro de cada empresa. Aí existe muito mito, Terezinha, de tipo assim, essa lei ela veio para barrar meu negócio. Então, a partir dessa lei eu não vou poder mais tratar dado pessoal, não vou poder mais exercer minha atividade. Não é assim. As pessoas acham isso, sabe? Sim. Só que a gente trabalha muito no sentido de desmistificar isso. Por quê? Perfeito. Porque é uma lei que regulamenta, que vai dizer, você coleta esses dados, passe a tratá-los assim, de acordo com esses artigos assim. Veja na sua empresa qual a finalidade para a qual você está coletando, para poder você proteger o dado dessa pessoa, porque esse dado é dela e não é seu mais. Ela é o titular de dados, então ela tem o direito sobre ele. Inclusive, quando você vai receber um currículo de um contador, de uma pessoa que vai trabalhar no escritório de contabilidade, você tem que ter o maior cuidado com os dados desse currículo. Você tem que informar a essa pessoa que é candidata, que não é sua funcionária, o que é que você vai fazer com esses dados dos currículos, se ela não preencher aquela vaga. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que comunicar a essa pessoa, olha, estou excluindo do meu banco de dados, uma vez que você não preencheu a vaga disponível aqui no meu escritório. Ok. Perfeito. Se você faz isso, você está cumprindo a lei. E, Juliane, como é que eu vou fazer isso? Você vai passar por um processo dentro do seu escritório para poder adequar os dados, o processamento desses dados. Como é que você vai coletar? Por que você vai coletar? É muito importante, porque para cada dado coletado existe uma finalidade. Se não tem aquela finalidade específica, você não vai coletar. Então, assim, em razão do princípio da minimização de coleta de dados, você não vai coletar aquele dado. Se eu sou contador, é o que eu sempre falo, você contador, você foi duplamente afetado por essa legislação. Porque você controla dados dos seus funcionários. Exato. E você, como contador, você opera dados. Isso. Então, pela sua natureza de ser contador, você opera dados. Então, você tem que ter o cuidado de falar com o seu cliente. Aí é que está a questão que eu sempre falo. Você tem que falar com o seu cliente, orientá-lo no sentido de dizer a ele que ele tem que estar adequado, porque nessa cadeia de cliente e contador, você será afetado. Então, você tem que falar com ele, revisar seu contrato de parceria, colocar tudo o que for relacionado a dado pessoal dentro desse contrato, para que você não seja afetado se acontecer algum tipo de incidente de segurança. Então, essa lei, ela veio trazer isso. Importante demais. Trazer essa inovação para o nosso mundo, porque o mundo é digital. Então, o dado, ele virou informação que gera a economia da empresa, qualquer que seja a empresa, desde que essa empresa seja, de fato, uma empresa que colete dados pessoais, lembrando que é só dado pessoal comum, pessoa física. Sim. Mas, Juliana, e o CNPJ? Não, mas o que está por trás do CNPJ é uma pessoa física. Então, Você tem a obrigação de comunicar a essa pessoa física quais são os dados, porque você coletou, enfim. Então, é o que eu sempre falo. Todas as empresas que coletam dados, elas devem passar por esse processo, que não é fácil, não é rápido. Se chegar alguém vendendo, faça o seu projeto em 30 dias. Isso não existe. No mínimo, são 6 meses, porque você precisa fazer um treinamento com as pessoas.
São 3 pilares, a gente sempre fala isso, né? Que a legislação. Que é conhecimento da tecnologia, porque a gente não tem mais como voltar no tempo em relação à tecnologia, tudo ser forma digital. Pessoas e processos. Essa lei é isso. Eu tenho só uma dúvida sobre isso, Ju. Sim. De que forma o cliente, que de alguma forma foi exposto, ele consegue descobrir de onde saiu os dados dele e dessa forma, de que forma ele se E posiciona? o INSS é um caso desse. A pessoa se aposenta antes de saber, alguém já oferece um também, empréstimo. exato. Como é que essa... Gente, é consegue, tudo né? muito volátil. Porque, veja bem, quando você está com o celular... Para você ter uma ideia, o celular da gente escuta até nossos pensamentos. Se você já é brincadeira, mas assim, existe... Se vocês pararem para pensar, eu quero viajar para São Paulo. Aí, de uma forma ou de outra, Daqui vai a pouco aparecer no falou, vai aparecer no Instagram o patrocínio. Enquanto você não compra a passagem, o algoritmo vai saber. E ele vai insistir nisso. Então, se você vai se aposentar, já começa a aparecer essas questões de venda, faça seu empréstimo aqui. Existe isso há muito tempo. Antes da legislação estar em vigor, existia isso. O INSS vendia os dados pessoais. Isso, olha só. Eles tinham uma rede. As farmácias vendem. Enfim, a gente sabe dessa situação. E essa lei vai proibir isso, esse comércio. E o que é que acontece nessa sua dúvida aí, do INSS? O INSS, ele pode coletar dados, porque ele tem essa autonomia, porque a própria lei prevê em relação a tratar dados em relação à segurança pública. As bases legais existem na legislação para poder autorizar. Por exemplo, a questão de fazer pesquisa, essa questão do INSS. Está autorizado, né? Você compartilhar dados com a social, está autorizado pela legislação. Entendi. Agora, você, INSS, você vende, você desvirtua a finalidade para a qual você coletou aqueles dados e você ganha com isso. Isso é proibido. Sim, entendi. Mas continua existindo isso. Aí, como é que você faz? Você é titular de dados. Você vai, denuncia no PROCON, você denuncia na ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que regula e que fiscaliza esse tipo de comércio. Sim. Então, você titular, você pode peticionar, você pode denunciar. Está no site da ANPD. A ANPD é uma agência, é uma autoridade que está ligada ao governo federal, é uma autarquia especial que trata disso. Que tem um site que você Muito pode bom. denunciar, Boas que você pode informações peticionar. aí, viu, gente? Para vocês saberem, ANPD é o site. A ANPD. A ANPD. Você coloca no Google a ANPD, que vai direcionar você para a página do governo federal. E lá de maneira do próprio intuitiva, governo, né? você vai saber como tem lá o Sobre os linkzinho dados. da petição, vai explicar tudo lá, o que é dado Ótimo. pessoal, o que é dado bom. anonimizado, o que é a ANPD. Excelente. Então, assim, essa questão de o que é que eu acho que o governo federal peca? Ele não divulga essa legislação como deveria. Então, o que é que acontece? PROCON fica fiscalizando e autuando empresas. O Ministério Público pode fazer isso. Os próprios titulares de dados que conhecem a legislação. Para vocês terem uma ideia, hoje no país nós temos cerca de 3 mil decisões judiciais que apontam descumprimento dessa legislação. Já. Nossa, muito, né? Já. Exatamente. Então, assim, Muito. no começo foi uma lei meio complexa em relação a como é que ela vai, de fato, acontecer. 2018, ela é de 2018. Entrou em vigor em 2020... Agosto de 2021 começaram a fiscalização da ANPD, mas a primeira multa só aconteceu agora, 6 de julho. Então, parece que a legislação não pegou em relação à questão da fiscalização, de processamento e resultado de multa, mas em relação ao Poder Judiciário já existem decisões judiciais pautadas em descumprimento dessa legislação. Então, assim, eu acho que não existe uma divulgação como deveria ser em relação a isso. Entendi. Eu acho que é extremamente importante, porque todo mundo aqui Tem dados, né? Você pega dado cadastral aí o tempo inteiro dos interessados em adquirir tempo seus todo, imóveis, né? O tempo Hoje todo. você atua como pessoa física ou como pessoa jurídica? Hoje eu estou como pessoa jurídica. Legal, Já legal. já E aí tô um tempinho. tem colega, tem parceiro, profissional, não? Sim, tem uma sócia que trabalha comigo e agora legal. nós estamos com uma imobiliária onde a gente está com mais 5 corretores trabalhando com a gente. Que bom, que bom. Eu queria aproveitar e falar sobre motivação, de que forma que Juliana, que estava agora há pouco nos bastidores conversando sobre nós, que somos mulheres, Terezinha, temos que cuidar da casa, dos filhos, Sim. temos que cuidar dos nossos clientes com muita atenção, porque são eles que bancam a
a nossa vida e ainda temos que estar aqui gravando um podcast, fazendo os stories, gravando conteúdo. Então, queria conversar, eu ouvi um pouquinho de Mônica, o que é que motiva a ela todos os dias ter força, acordar, porque realmente não é fácil. Eu sou automotivável, eu sei. Ainda bem que ela não perguntou a mim. Graças a Deus, porque eu dei uma resposta Mas rapidinha. a próxima vai ser você. Vamos ouvir aqui. Curiosa, Eu queria... Eu fiquei Tô também. curiosíssima. Vamos esperar o que é que essa bonita vai falar. Mas assim, todo mundo elogia, todo mundo segue, admira muito o trabalho de Mônica. E eu queria que ela compartilhasse o que é que tem assim de tão forte que faz você ser tão enérgica na profissão. É assim, o primeiro lugar que eu gosto muito do que eu faço, então eu faço isso com prazer. Ficar o dia todo trabalhando para mim não é cansativo. Eu sinto Legal. quando eu chego na minha casa que eu tô morta. Mas o tempo todo que eu tô na ativa, eu tô fazendo isso feliz. E o que me motiva, com certeza, tem nome, né? Minha filha. Ah, legal. Querer dar o melhor para ela. Não só minha filha, como meus pais também. E para mim também, né? Eu gosto Qual a de... idade dela? Tem 9 anos. Ai, que bom. E eu cuido dela sozinha, né? Minha família toda no Paraná. Aqui só tem nós duas. Então é só eu e ela. É mãe solo, para completar. Mas assim, vai na boa. Gosto de verdade. Motivação. Amo meu trabalho. O melhor pra Carol, o melhor pra minha família e o melhor pra mim, que eu gosto de viver bem. Eu gosto de um conforto. Eu gosto de coisa boa. Ah, que bom. Isso é que vale a pena. Agora vamos ouvir Terezinha, vai. Ah, O que é que lhe motiva, Terezinha, a estar aqui agora gravando um podcast? Ganhar dinheiro para comprar gin. É o dinheiro. Minha filha, não tem bebida melhor no mundo que gin. O efeito do gin é muito bom, né? Não, brincadeira à parte, eu concordo muito com o que Mônica falou. Eu acho que o que me motiva principalmente é a possibilidade de fazer diferente. Eu vim de uma carreira onde eu fui empregada por muito tempo. Eu trabalhei como secretária, trabalhei como secretária executiva, trabalhei também como jornalista, né? Tive uma passagem pelo Jornal Norte e sempre tive patrões que não eram fáceis. Nós já tivemos um podcast aqui, quem quiser ver, né? Já está aí um podcast aí, onde uma colega fala sobre isso. E ela conta uma passagem que me marcou muito. Ela fala que ela desistiu de ser empregada e passou a ser empreendedora porque no dia do falecimento do pai dela, ela comunicou ao patrão e ele falou, e eu com isso, né? Então, eu já tive patrão assim. Já trabalhei numa imobiliária onde ele não estava nem aí. Pois é. Então, o que me motivou no início foi isso. Foi o desafio de que eu, como mulher, pudesse ter uma empresa, gerar empregos. Hoje eu tenho 55 funcionários. Mas que eu pudesse fazer o diferente. Então, o que me motivou de início foi esse desafio, em que eu poderia fazer algo diferente, né? Depois os filhos, né? Claro. E hoje, com certeza, a Gin. Atualmente, gente, Hoje eu quero descansar. Eu quero viajar. nessa história, né? O marido maravilhoso, né? Ribeiro é top. Mas Juliana, e você? Eu acho que o amor pela advocacia é o que me motiva mais. Porque nunca existe a mesmice na advocacia, sabe? Nunca um dia é igual ao outro, nem parecido. É verdade. Então, assim, eu acho que ter amor pela advocacia, acho que é o meu maior... O que motiva, né? O maior motivo central da minha vida é esse. É tanto que em momento nenhum, desde quando eu saí daqui, quando eu voltei, eu nunca deixei de advogar. Do meu jeito, mas eu nunca deixei de advogar. De atender cliente, de fazer petição, de despachar processo. Então, assim, o que me motiva é essa paixão que eu tenho. E quando a gente tem uma paixão por aquilo que a gente faz, e a gente percebe que é uma vocação, as coisas fluem. É verdade. As coisas acontecem. O dinheiro é uma consequência. Mais clientes, é tudo uma consequência. Então, se você demonstra que você realmente ama aquilo que você faz, as coisas acontecem, com certeza. E, Juliana, é interessante você falar isso, porque eu gosto muito de pesquisa e gosto muito de percentuais. E eu estava vendo uma pesquisa sobre sucessão. E, geralmente, os filhos não se identificam com a atividade da mãe. Porque aquela profissão separou a mãe dela, né? Sim. Então, por causa da advocacia, eu não tive minha mãe. Sim. Então, eu não quero ser advogada porque ela roubou minha mãe. Já você, né? Sua mãe está de parabéns, né? É ao contrário. Eu tenho um parênteses para falar disso. Antes da minha mãe ser advogada, ela foi delegada. Ah, legal. Então, assim, muito tempo ela viajou. Então, assim... Partindo desse princípio que você falou, eu não queria ser delegada. Mas, Tá vendo? Faz sentido. Eu me lembrei logo, teve o gatilho de lá de trás, quando você falou isso, que minha mãe ficava muito tempo viajando pelo interior.
Então, ela deixou de ser delegada para ser advogada. Pública, mas nunca deixou de ser advogada. Aham. E, pelo contrário, ela foi, assim, a que me conduziu, né? Que abriu caminhos. E até hoje ela fomenta isso em mim e faz com que eu tenha cada vez mais amor pelo que eu faço. Mas já que ela começou, a gente devolve pra você. E você, o que É. que motiva? Isso. Não, assim, na minha vida existe coisas ainda da infância, né? Na minha família não teve uma pessoa, uma posição como uma mãe advogada ou uma mãe... Advogada, sua mãe, né? Não, a mãe dela. A mãe A dela é minha. advogada. Na minha vida não teve. Minha família sempre foi muito humilde. Então eu tinha como, minha pra também. mim, uma grande responsabilidade. E mesmo com muitas dificuldades, minha mãe sempre me colocou em escolas particulares, a melhor da cidade. Estudei numa escola particular de Campina Grande, que era a melhor. E aí eu sentia, eu por estar convivendo com alunos de pais ricos, que iriam ter profissões ricas, a maioria das minhas amigas são médicas. E eu não tenho mais contato porque eu saí da cidade, fui estudar. Então carregava um peso de também ter uma profissão que me valorizasse, que me posicionasse diante dos meus amigos e diante da minha família também. E aí também vem questões ali em relacionamentos também, relacionamentos que me obrigaram a ter que buscar também trabalhar mais para tudo ser meu, com o meu próprio suor e com o meu próprio dinheiro. Então, mas hoje, chegando no presente, o que me motiva mistura um pouquinho de vocês três. O que Juliana falou, assim, a gratidão que os meus clientes trazem para mim, por eu estar ajudando, por eu estar auxiliando, né? Querendo ou não, ali é um trabalho de confiança, tem que estar sempre muito próximo. Também comprar uma cerveja, um vinho que eu também gosto, né? E viagens, né? Quero viajar, quero ter um carro bom, um apartamento na praia, enfim. Poderes aquisitivos que a gente também quer ter. Isso. Mas a questão do reconhecimento, de ser vista pela sociedade como uma pessoa importante, uma profissão valiosa, de posicionamento, foi o que mais me motivou a estar onde eu tô. Que bom, Que parabéns. legal, parabéns. Mas como tudo que é bom, chega ao final, né? Então a gente está encerrando, chegando aí no momento final do nosso podcast. Eu fiquei encantada com vocês duas, né? Juliana já tinha prazer de ter conhecido antes. Mônica, fiquei muito feliz. Prazer. Já conheci um pouco da sua história e também um pouco dos desafios que você enfrentou para se Sim. estabelecer. Eu acho que isso fortalece muito, né, Mônica? Com certeza. E em nenhum momento aqui você lamentou isso. Pelo contrário, Não. né? Acho que a gente aprende muito com isso e serve também para que a gente possa ficar mais forte, né? E valorizar. Fortalece, né? Eu Fortalecer sou muito mais. feliz na minha profissão. Sou Ai, muito que- realizada, muito Que bem. coisa boa, que enfim. coisa boa. Bom, eu vou começar com você. Então, queria lhe agradecer, passar aí para você fazer as suas considerações finais, mas se quiser também deixar aí um conselho, uma orientação para quem Pras quiser mulheres que seguir estão aí a sua começando, área, o que né, é que ser você sua diria? colega, né, na profissão, fica à Para ser vontade. corretor de imóveis, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter paciência, foco, determinação, né? Não é uma profissão fácil. Você precisa de muito tempo, é prática, realmente prática. Ninguém vai entrar hoje e provavelmente vai se dar super bem. Se você não tiver prática, hoje, se você perguntar para mim, eu fecho os olhos e eu conheço os prédios de olho fechado, onde ficam. Mas eu já faço isso aqui em João Pessoa há 8 anos. E eu agradeço pelo convite. Tava, assim, né, um pouquinho nervosa, mas deu super certo. Deu super bem, deu super bem, Ju. Sou um pouquinho tímido, Nada, ficou muito bem. Foi ótimo. Eu quero muito agradecer a oportunidade. Terezinha é uma grande amiga, uma grande parceira nossa, do nosso escritório. A minha amiga pessoal, né? Verdade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Nunca tinha gravado um podcast, espero. Olha aí. Estou muito Que bom. feliz pelo convite. E o que é que eu tenho a dizer para jovens advogadas? Busquem um conhecimento. Busquem um conhecimento, busquem inovações, novas práticas, como é que a advocacia digital funciona. E se relacionar com o cliente de uma forma mais clara, mais empatia, buscar sempre esse relacionamento normal de cliente, advogado, cativar a confiança no advogado. Legal. E buscar sempre o conhecimento, que eu acho que é de fundamental importância, né? Pra gente se valorizar, né? Show. Muito bem. Perfeito, Ju. Fica à vontade.
Não, como eu sempre falo, né? Não desistir dos seus objetivos. Os desafios vão acontecer, mas a gente sempre tem força para acordar no dia seguinte e vestir a roupa novamente. Vestir o sorriso, mesmo que com algum choro por dentro, mas o sorriso tem que estar. E eu tenho certeza que todo mundo é capaz de conquistar o posicionamento que Mônica conquistou, o que Ju tem hoje, o que você é e o que eu tô chegando a ser. Também quero agradecer a Thalita, né? Obrigada. Conhecê-la hoje. Espero que a nossa amizade perpetue. Mônica também, foi um prazer estar aqui com vocês nessa roda de conversas. Muito obrigada. Eu acho que o que é que a gente traz para as mulheres que escutam, que nos escutam? O empoderamento. Uhum. A gente tem que se ajudar, para a gente divulgar e dizer o seguinte, com essa conversa, né? Que a gente está à disposição para ouvir, para ser vista de uma forma que a gente consiga deixar a nossa marca, sempre prezando por isso, né? Então, eu agradeço muito a vocês. E o recado seu, Terezinha, agora? Não, eu acredito que quando você quer, você consegue. Não é fácil, né? E muitas vezes você não é aquilo que você vai seguir, né? Você começou como professora, é isso? Fui professora de matemática. E vender roupa, né? Depois vendi roupa, né? E virei corretora. Pois é, então acho que a gente às vezes pensa, insiste muito naquilo, e vê que não é aquilo e que de repente pode tentar. Então acho que o meu maior conselho é que você acredite em você, você pode recomeçar, nunca é tarde demais, né? E pela experiência a gente sabe que em um momento vai encontrar aquilo que realmente pode ser seu, né? Que pode dizer, é isso que eu acredito. Então queria muito agradecer, dizer que foi um prazer, desejo sucesso sempre. E aí, vocês que estão aí, né, sigam as nossas redes sociais. Nós estamos muito felizes com esse projeto e tenham todos aí uma excelente vida. Que Deus dê muita saúde a todos. Curte, comenta e compartilha.